Universo Diverso, com Luciana Neri. Dirley Bonfim, ele é doutor em educação, mestre, professor de instituições de ensino superior e também da rede de educação estadual, além de ser aí um ativista cultural. Professor, vamos falar hoje sobre o livro Letras e Versos. Como é que surgiu essa inspiração? Esse livro, ele é a coletânea de textos poéticos de um determinado período, né? Que vem desde a pandemia, um pouco antes da pandemia, na pandemia e na pós-pandemia, que é um momento em que todos nós, humanos, estávamos cheios de dúvidas, né? Será como vai ser o amanhã da humanidade? Nós continuaremos vivos, né? Claro, diante dessas indagações todas, nós nos perguntávamos também sobre qual é o legado, qual é o meu legado, o que eu quero deixar para a posteridade. Bem, o senhor é sociólogo, é também administrador, professor. Qual o legado que o senhor quer deixar? Qual será o seu legado? O meu legado é a escrita, é o ato poético, é o poema, são as canções, são as letras. Esse é o meu legado. Então, que tal hoje a gente deixar um pouco desse legado aí para os nossos ouvintes, especialmente daí desse livro novo, Letras e Versos? Na página 27, no texto chamado Humanidade Destroçada, a guerra, o caos, a tragédia, o engodo, a mentira, o retrato de uma sociedade hipócrita, sonhos turvos, fuligem no ar, apenas interesses escusos. Tudo pelo poder, o poder apenas pelo poder. O que querem esses homens com seus planos sórdidos? Povo como massa de manobra nas mãos dessa gente. Insanos, demagogos, criminosos ávidos pelo poder. Apenas o poder. A manutenção do poder. Contravenção, a milícia, a tragédia e a morte. A morte. A morte. Morte dos refugiados pelos descaminhos das guerras, sejam elas convencionais, civil, ou das guerras santas. Como toda guerra suja, não há guerra limpa, que, na melhor das hipóteses, vai assassinar crianças. Um poema bem atual. É um poema sobre a tristeza ou a revolta do poeta, professor? Humanidade Destroçada é um pouco do desalento do escritor acerca da guerra. A letra e o verso não foi uma obra solo, né? Nós fomos buscar também a participação de alguns amigos, poetas, cantadores, compositores, intérpretes, que são companheiros de uma vida toda, né? E aí eu gostaria de, inicialmente, falar de um grande companheiro do Grupo Natureza, nobre amigo Robério Farias, que vai dizer assim: as letras por si expressam o contexto do poeta, carregam sentimentos notórios que norteiam a sua vã existência. Versos, os versos do poeta entrelaçam-se com as suas letras, tornando-as ainda mais belas e coloridas, como as canções de amor que justificam a existência humana. Que lindo, hein? E tem mais amigos participando. O meu querido amigo, parceiro, poeta, intérprete, cantador e compositor, Paulo Roberto Cavalcante Monteiro, mais conhecido como Papalo Monteiro, que vai dizer: que poesia é essa? Tem asas? Porque voa? Tem dentes? Porque morde? Abraça? Aperta o peito, coça o pensamento, nos convida à reflexão, abre portas para o céu e também para o inferno. Que poesia é essa que nos tira o sossego, que nos faz buscar outros eus dentro de cada um de nós? Porque fui da Bahia a Londres num piscar de página. Que poesia é essa? A letra não está só na sílaba, não está só. A palavra não está só, o verso não está só.
É o verbo que carrega o mundo, esmiuça o tempo e o espaço. Que poesia é essa que nos devora a noite adentro? Que poesia é essa? Que coisa linda! Parabéns aí ao Papalo Monteiro e também ao Robério Farias. Mas outros artistas também participam desse livro seu. O prefácio e a apresentação do livro é do nobre amigo Carlos Moreno, cantor, compositor e amigo, parceiro do MAC de Nobres Caminhadas. Ele vai dizer: de todas as formas de expressão que nos são ofertadas e recomendadas cotidianamente, a literatura é, a meu ver, a mais nobre, salutar e efetiva. É o meio ideal para curarmos as nossas imperfeições, sarar as nossas feridas, dores, sabores e dissabores que insistem em nos rodear diuturnamente. Aqui nesta obra literária, o autor fala de amor, mas fala de dor, e fala de amar e do viver pleno no universo real e imaginário dos versos íntimos. Nós temos também um outro amigo, o nosso querido amigo, professor doutor Rubens Sampaio, jornalista, professor, que vai também falar sobre o livro, a dizer: é um olhar contemplativo sobre as passagens que formam nos emaranhados, às vezes disformes, das ruas nuas da nossa caminhada, onde de tempos em tempos pagamos o preço da saudade. Quando escrevo à tardinha, tudo pode ser a sombra de girassóis, olhando para um mandacaru que às vezes recebe a visita de um beija-flor enquanto se forma um arco-íris. E ainda teve a participação do talentosíssimo Chico Luz. Não tente explicar ou compreender o multiverso do poeta, pois nele tudo nada cabe. Antes se expande para mundos além da compreensão do espaço, tempo, razão. O poeta vai falar sobre a poesia aurora que nos leva a Galdino Exupéry. E no riso vai dizer que a expressão do riso desnuda um mundo de utopias, desabrocha as pétalas da alegria pueril de uma rosa que, em meio à dor do espinho cravado e da seiva escorrida, denota lucidez. Vamos concluir voltando a falar sobre literatura. A literatura nos permite o acesso a diferentes saberes sobre a cultura de povos e lugares desconhecidos. A literatura transformou-me em várias partes, transforma o mundo em disciplina escolar, dada a sua importância para a língua e a cultura de cada um país, assim como para a formação de jovens leitores. Professor Dirley, para que serve a poesia? A poesia é uma forma de expressão marcada pela subjetividade, que tem como objetivo revelar pensamentos, sentimentos e estado de espírito. Ela retrata algo pela ótica da imaginação do poeta e do leitor, que vai buscar com sensibilidade em cada poesia a sua identificação no cenário do mundo. E como o senhor consegue levar esse amor pela literatura para seus alunos em sala de aula, professor? O tempo todo estou a dizer em sala de aula que quem não lê, não escreve. Portanto, eu estou sempre levando a reflexão sobre a necessidade e o valor da leitura. E a falar sobre isso, me manifesto também no momento no Brasil em que a leitura ainda é um grande desafio. Nós temos índices estatísticos que nos dão uma visão bastante difícil sobre a leitura e a prática, de se ler livros no Brasil. Professor, e quais foram as causas desse afastamento da leitura, especialmente entre os jovens? E como é que a gente pode reverter esse cenário? Primeiro, porque os livros são caros. Depois,
nós precisamos, de fato, de mais estímulo, mais incentivo e motivação nos projetos governamentais do governo federal, estadual e federal e municipal, no sentido de unir forças para que nós juntos incentivemos mais, motivemos mais os nossos alunos a se transformarem em grandes leitores e que gostem da literatura. Não apenas da literatura, mas das ciências como um todo. E, claro, tudo isso na construção de uma sociedade humana melhor, de uma sociedade humana mais digna, ética e solidária. A literatura também está a serviço desta construção. Muito obrigada, professor Dirley.